Povo da fé, que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma live, para mais um momento com Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto um tanto quanto pedido aqui nesse canal. Muitas pessoas, pastor, fala sobre as duas testemunhas, né? Já falamos sobre as duas testemunhas em outras lives, e para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui o mestre da escatologia, o meu amigo pastor Josué Gonçalves. A paz do Senhor Jesus, pastor Giovanni, a paz do Senhor Jesus, a toda essa grande família, povo da fé. Louvo a Deus pela vida do pastor Giovanni, pela vida de cada um de vocês, e é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês também, que eu aprendi a amar. Todos os inscritos desse canal são pessoas abençoadíssimas e que amam a palavra de Deus. Que bom que você está aqui conosco, né? É sempre um prazer recebê-lo aqui, para a glória de Deus. Bom, vamos iniciar aqui fazendo a leitura do texto, que está lá em Apocalipse, capítulo 11. Você que tem uma Bíblia, acompanhe conosco a leitura. Você que não tem aí, fique atento à leitura para que você compreenda, então, aquilo que está sendo lido aqui, tá bom? Apocalipse, capítulo de número 11, é o último livro da Bíblia, o livro da revelação, né? Diz assim, olha, versículo 1. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te, e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros. Porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés. E caiu grande temor sobre os que viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, sobe cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passado o segundo ai, passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. Bom, essa é a leitura de Apocalipse 11, a partir do versículo 3, que começa a ser citado as duas testemunhas. Pastor Josué, eu começo perguntando para o senhor, quando será, né? Em que cenário as duas testemunhas elas virão? Elas virão
antes do arrebatamento, depois do arrebatamento, antes da grande tribulação, durante a grande tribulação, depois da grande tribulação. Qual é o período, para a gente entender aqui, qual é o período que elas virão, qual é também o objetivo, né? Está bem claro aqui, mas é importante o senhor fazer uma leitura sobre isso, o objetivo que elas terão também, e quem são as duas testemunhas? Bom, conforme já ficou bem claro aqui, né? Isto se dará no período da grande tribulação. E pelo que o texto deixa claro aqui, eles ministrarão, profetizarão, operarão sinais e maravilhas em 3 anos e meio, na metade desse período de 7 anos, que está descrito aqui como 1.260 dias, né? Então, Deus estará enviando essas duas testemunhas para estar profetizando, ministrando com poder, com glória, com autoridade, na unção de Elias, operando sinais, maravilhas, prodígios, e tudo isso aí demonstra também a infinita misericórdia de Deus. É Deus ainda assim dando oportunidade para aqueles que estarão aqui. É bem verdade que a gente não incentiva ninguém a querer estar aqui no período desses 7 anos, porque vai ser um período muito complicado, um período onde o mundo estará experimentando o derramar da ira de Deus, estará sendo derramado o cálice da ira de Deus sobre a face dessa terra. Será momentos difíceis, tenebrosos, momentos trabalhosos para todos os seres humanos. E em meio a todo esse caos, Deus levanta essas duas testemunhas com grandes sinais de prodígios e maravilhas que profetizarão no período da grande tribulação por um espaço de 3 anos e meio, que seria 1.260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Bacana, pastor. Pastor, a grande tribulação, ela é referente aos 7 anos ou parte desses 7 anos? Muitas pessoas costumam fazer uma divisão aí entre tribulação e grande tribulação, colocando o primeiro período de 3 anos e meio como tribulação e o segundo período como grande tribulação. Porque nesse primeiro período de 3 anos e meio, o anticristo, de uma certa forma, vai estar agindo de uma maneira um pouco mais flexível, vai estar tentando conquistar o maior número de nações possíveis, vai estar tentando influenciar muitos povos, inclusive os povos do Oriente Médio, que tem aquela religião deles lá, que eles são totalmente fundamentalistas, não aceita, não se dobra diante de um outro Deus, de jeito nenhum. Então, ele vai estar nesse primeiro 3 anos e meio, de uma certa forma, agindo com flexibilidade. Pelo que consta a palavra de Deus no livro de Daniel, e o que Jesus também confirma, citando Daniel, lá em Mateus 24, é que na metade dos 7 anos, quando der os 3 anos e meio, é que ele, de fato, vai colocar as garras para fora. Vai ser na metade dos 7 anos que ele vai entrar dentro daquele terceiro templo que os judeus estarão ali cultuando, adorando, realizando os seus rituais, e vai dizer para eles, olha, a realidade é o seguinte, aqui, na onde está essa arca, no santo lugar, o que vai ficar aqui é a minha estátua. É a minha estátua que vai ficar aqui, e eu sou Deus, e eu devo ser adorado nesse templo. Vai ser nesse momento que vai ter uma guinada de 180 graus em tudo isso aí, e a situação vai ficar estreita. Inclusive para Israel, porque aí entra agora aquele período que está no capítulo posterior aí, que foi feita a leitura, o capítulo 12, que fala da mulher e o dragão, né? Que a mulher foge para o deserto, e ali Deus a protege por 1.260 dias, 3 anos e meio também, né? Então, nessa metade aí, ele entra dentro do templo, coloca a sua imagem, exige adoração. Israel não se submete a essa ordem, Israel não se submete a esta determinação,
e cabe a Israel, então, sair fugido, e eles vão fugir para o deserto. E ali no deserto, Deus os sustentará por 3 anos e meio, ou 1.260 dias, segundo está descrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 12. E Daniel também fala disso também. Ah, muito bom. Pastor José, como refutar alguém? Eu estou vendo alguns comentários aqui dizendo que as duas testemunhas, um já, estão na terra já, outros dizem, vai vir antes da volta de Cristo. Como que a gente refuta isso? O que ocorre é o seguinte, essas duas testemunhas, elas virão especificamente para esse período. E tanto é que está estabelecido no próprio texto que nós lemos aqui, até o período em que eles vão exercer o ministério, de 3 anos e meio, 1.260 dias. Né? E é justamente nesse período de turbulência aí. Então, pelo próprio texto aqui, nós entendemos que isso se dá no período da grande tribulação, nos 3 anos e meio. Eles estarão atuando nesse período. Eu não acredito que eles já estejam aí, porque eles estão reservados para esse momento, para esse período. Deus não estará enviando essas pessoas aí para estarem andando para lá e para cá e agindo como um ser humano normal. Né? Eles vão vir especificamente para esse período, para esse momento, e está até descrito aqui que serão 3 anos e meio o ministério deles. Muito bom, pastor Josué. É interessante também a gente aplicar aqui na questão do pós-tribulacionismo, que muitos dizem que se a igreja será arrebatada, quem são os santos que o anticristo vai perseguir, né, durante a grande tribulação? Quem são os santos se a igreja vai ser arrebatada? Então as duas testemunhas entram como os santos que serão perseguidos, os 144 mil entram como santos, Laodiceia, que não deixa de ser igreja, mas vai ficar no arrebatamento. Inclusive, estamos vivendo essas duas igrejas agora, né? As duas últimas igrejas, que é Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia vai, Laodiceia fica. Quem é Laodiceia? É uma igreja que tem aparência de que é, mas não é, sabe? É uma igreja morna, e o próprio Cristo diz que por ser morna, seria vomitado de sua boca. E quem é Filadélfia? Filadélfia é uma igreja que está preocupada de fato com a sua salvação, é uma igreja que ora, é uma igreja que busca, é uma igreja que procura se aproximar, ter relacionamento, ter intimidade com Cristo, com Jesus, com Deus. E aí virá então o arrebatamento, e nós vemos o próprio Jesus fazendo algumas analogias, né? Quando ele disse que havia 5 virgens loucas e 5 prudentes. 5 prudentes, Filadélfia. 5 loucas, Laodiceia. 2 numa cama, um vai e outro fica. Né? O que vai, Filadélfia. O que fica, Laodiceia. Né? 2 num campo. E assim sucessivamente. São várias analogias aqui que nós poderíamos linkar para te explicar esse texto. Então, basicamente, os santos que o anticristo vai perseguir, as duas testemunhas faz parte, 144 mil, os judeus que vão se converter, os nossos irmãos que se converterão durante o período da grande tribulação, que se tornarão mártires ali, terão que dar a sua vida, de fato, por amor a Cristo, se quiserem ainda, respondendo uma pergunta de alguém que perguntou, já nós vamos abrir aqui para responder perguntas, tá? Alguém perguntou, pastor, haverá então salvação durante a grande tribulação? Haverá, porém será um tempo muito difícil, e só uma única observação que eu faço aqui, né, para a gente dar continuidade ao assunto, é que a Bíblia diz que serão tempos tão difíceis que os homens morderão a sua língua de tanta dor. É normal, porque quando uma pessoa ela vai sentar na cadeira da morte, foi condenada à pena de morte, por que eles colocam algo na boca daquela pessoa? Porque a dor é tão grande que a pessoa ela morde a língua a ponto de parti-la. Então, assim será na grande tribulação. Então, não queira ficar aqui para a grande tribulação. Já que vai ter segunda chance, já que vai ter salvação durante a grande tribulação, eu vou ficar por aqui, aí eu morro aqui de boa, tranquilo, e vou para o céu. Não é bem assim que funciona. Muita gente não vai suportar e vai acabar entregando a sua vida para o anticristo, vai acabar aceitando a marca para ter aquele sofrimento
cessado. Pastor Josué, e agora então nós vimos aqui o período que as duas testemunhas vão estar por aqui, elas vão agir, né? Claro, durante a grande tribulação, depois do arrebatamento, como disse o pastor Josué. Pastor Josué, quem são as duas testemunhas e qual será a sua missão? Qual será a missão das duas testemunhas? Amém. Existem aí um dilema, né, entre três candidatos a ser as duas testemunhas, né? Os três candidatos são citados como que Moisés, Elias e Enoque, né? E eu, particularmente, eu creio que seja Elias e Enoque. Por que eu creio que seja Elias e Enoque? Eu vou dizer aqui que algumas pessoas que acreditam que seja Moisés é por conta da referência dos milagres que operam, né? Então, eles acreditam que é Moisés e Elias, porque o Elias, no seu ministério, fez descer fogo do céu, tanto para queimar o holocausto no desafio contra os profetas de Baal, quando para matar os 50 soldados, né? 3 levas de 50 soldados que foi enviado para prendê-lo, né? Ele ordenou que descesse fogo do céu, desceu fogo do céu e consumiu os 50 soldados, né? Então, por conta desses milagres. E Moisés tocou nas águas e transformou as águas em sangue, né? Aí as pessoas relacionam, então, Moisés e Elias por conta dos milagres que operam, né? Portanto, o que ocorre é o seguinte, né? Nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia, ela não pode se contradizer, né? A Bíblia não pode se contradizer. E o que a Bíblia diz é o seguinte, né? Que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Posto final. Hebreus 9 e 27. Tá? Também nós entendemos o quê? Que Moisés, ele já morreu. Moisés, ele morreu. A Bíblia deixa claro que ele morreu. Tá? Não obstante do corpo dele ser ocultado e escondido por Deus, a palavra de Deus é bem clara aqui para dizer que ele morreu. Eu vou abrir aqui no livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1, para mostrar para vocês que, de fato, ele morreu. Tá? Vamos lá aqui. Josué, capítulo de número 1, verso 1 e 2. Olha o que diz a palavra de Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, verso 2, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, aqui está bem claro, é o próprio Deus dizendo para Josué que Moisés é morto, que Moisés estava morto. Ponto final. Então, se Moisés morreu, o que ocorre? Nós entendemos que, ao tocar a última trombeta, que é aquela de 1 Coríntios 15, 52, não pode comparar com a de Apocalipse 11, 15, que é a 7ª trombeta. Não obstante da 7ª trombeta ser a última, uma fala da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. E a última trombeta de 1 Coríntios 15 e 52 fala de trombeta tocando e acontecendo ressurreição de mortos. Aqui em Apocalipse, a 7ª trombeta, 11, 15, fala de mortes e destruição acontecendo com o tocar da 7ª trombeta. Lá fala de vida, ressurreição e transformação. Então, ao tocar aquela trombeta, fica claro que todos os crentes, todos aqueles que morreram crendo em Jesus, desde a queda do homem lá no Éden, né? Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, todos, Abraão, todos os que morreram em Cristo,
tanto da antiga dispensação quanto da nova dispensação, eles serão ressuscitados. Serão ressuscitados, segundo 1 Coríntios 15, 52. Segundo também 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Eles serão ressuscitados e transformados. Num abrir e piscar de olhos, primeiro eles, os que morreram, ressuscitarão e serão transformados num corpo glorificado. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e subiremos juntos e encontraremos com Cristo nos ares. Então, vai acontecer esse ato. A partir desse instante, todos os que foram ressuscitados ressuscitam num corpo glorificado. E o corpo glorificado, ele é eterno. O corpo glorificado, ele não morre mais. Ele não é mais sujeito à morte. Então, o que acontece? Eu creio que nessa última trombeta, que está escrita aqui em 1 Coríntios 15, 52, que fala em Tessalonicenses, é a trombeta do arrebatamento. E Moisés, ele também será ressuscitado nesse instante, juntamente com todos. Ele receberá um corpo glorificado. E se ele receber um corpo glorificado, não tem como matá-lo novamente. Ele vai descer aqui e essas testemunhas aqui serão mortas. Como que ele será morto se ele recebeu já um corpo glorificado? Isso aqui é depois do arrebatamento da igreja. Certo? Nós já deixamos bem claro que isso aqui acontece no período da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Então, Moisés já recebeu um corpo glorificado junto com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Daniel, com Ezequiel, com todos os santos que viveram no Antigo Testamento, porque eles morreram crendo em Cristo. Jó morreu crendo em Cristo. Todos eles receberam Jesus. E eles ressuscitarão. Então, eles vão ressuscitar num corpo glorificado. Como que eles vão morrer de novo aqui se o corpo glorificado, a Bíblia diz que é eterno, que não morre? Entendeu? Verdade. Então, por esse aspecto, não dá para colocar Moisés nesse cenário, porque Moisés vai ressuscitar e está com o corpo glorificado. Os únicos que não morreram e que têm um corpo sujeito à morte ainda é Enoque e Elias. Por esse fator, eu acredito que seja. Outras pessoas acreditam também que seja Moisés por conta do Monte da Transfiguração, né, que está descrito lá em Mateus, capítulo 19. É a pergunta do Elias aí, ó. Se Moisés morreu e não pode ser ele, como ele aparece no Monte da Transfiguração? Afinal, ele estava morto e não poderia voltar, né? Exatamente, então. Agora o que acontece é o seguinte, né? Quem disse que foi Moisés que voltou ali no monte? A Bíblia está dizendo que foi uma visão. Se eu tenho uma visão, não quer dizer que a pessoa está aqui. Você está entendendo? Visão. Vamos ler lá então. Deixa eu pegar aqui. Mateus capítulo 17. Entendeu? Mateus capítulo 17. Eu vou ler o verso de número 8 e 9, tá? 8 e 9. Mateus 17, 8 e 9. É o finalzinho já da passagem. Diz assim: E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Olha o verso 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão. Está escrito aqui. Moisés não estava lá, eles tiveram uma visão. Foi uma visão, é diferente. Está bem claro aqui. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então, ele não estava ali no corpo glorificado já. Porque o corpo glorificado... Deixa eu te explicar por que Moisés... Eu vou explicar para vocês também dentro da Bíblia por que Moisés não estava no corpo glorificado. Sabe por que Moisés não estava no corpo glorificado? Porque a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos mortos. Jesus é o primeiro a ser ressuscitado num corpo glorificado. Ninguém poderia ser. Se Moisés já estivesse com o corpo glorificado, a Bíblia estaria mentindo. Quando diz que Jesus é a primícia. Que Jesus seria o primeiro a ressuscitar dos mortos e receber um corpo glorificado. Então, Jesus é a primícia. Ele foi o primeiro a ressuscitar num corpo glorificado.
Ninguém antes de Jesus teve isso. Ninguém. Tanto é que Moisés, que Elias e Enoque não estão no corpo glorificado. Eles estão num corpo de carne e osso. Por quê? Porque o primeiro a ser ressuscitado num corpo glorificado, a Bíblia diz que é Jesus, que é a primícia dos mortos na ressurreição. E aqui Jesus está dizendo: a ninguém conteis a visão. E quando eu digo que eu tenho uma visão, não quer dizer que a pessoa estava ali. Eu tive uma visão e eu vi um cavalo branco aqui na sala da minha casa. Eu tive uma visão, eu vi um cavalo branco dentro da igreja. Quer dizer que tinha um cavalo branco ali? Não, eu tive uma visão do cavalo branco. E eles tiveram uma visão. Eles não viram, literalmente, Moisés e Elias. É essa a realidade. Está aqui na Bíblia. Tá? E qual a importância? Agora é uma curiosidade minha, tá? Porque assim, nós temos, e não é pecado algum você, como está dizendo aqui o nosso irmão aqui, ó, eu vi um comentário do Franklin. Esse assunto é especulativo, não dá para saber. Quando os discípulos pediram para sentar ao lado da mesa, foram repreendidos. Nós estamos especulando nas coisas boas, não tem problema algum. Claro, não tem problema nenhum. Estamos aqui vendo, fazendo a leitura dos fatos aqui que está registrado na palavra de Deus. Pastor, e por que Jesus, ele então, achou que seria importante os discípulos, as outras pessoas saberem dessa, mesmo que seja uma visão, dessa visão que eles viram ali Moisés e Elias? Principalmente João. João estava ali também, né? Junto, naquele momento ali. Então, a visão, ela tem um propósito aí de edificação, apenas, né? De edificação. Esta é a mensagem. Era mais para edificar os discípulos, mesmo porque, para eles se prepararem, estarem estruturados e terem a sua fé acrescida, aumentada, para o momento em que logo mais estaria para acontecer com Jesus. Tá? E, inclusive, Jesus permite que eles tenham essa visão aqui para fortalecê-los. E Jesus adverte a eles para que não contasse a visão até que ele, Jesus, fosse ressuscitado dos mortos. Então, eles tiveram aquela visão ali para crer que Jesus iria ser morto, mas iria ressuscitar. Então, Jesus falou: vocês viram isso? Essa visão é para vocês entenderem uma coisa, tá? Não conte para ninguém até que eu ressuscite dos mortos. Então, foi uma sinalização para a edificação da fé desses discípulos, para o que estava por vir ali, como se fosse um conforto, um ato de edificação, eles estarem vendo aquilo ali e receberem posteriormente essa recomendação. É só para vocês, viu? Não é para contar para ninguém. Vocês deixam para contar isso depois que eu for ressuscitado. É um Jesus dando um sinal para eles, para vocês saberem que eu vou ser morto, mas vou ressuscitar. Voltarei num corpo glorificado. Tem uma pessoa perguntando aqui, ela está dizendo mais ou menos assim, e se não for nem Moisés, nem Elias, nós estivermos pensando que é só porque eles não morreram ainda, Enoque e Elias, se não for nem eles, se for qualquer pessoa aleatória que Deus vai escolher durante a grande tribulação, prepará-los para ser as duas testemunhas. Existe essa possibilidade, pastor? E qual embasamento nós estamos usando aqui para dizer que pode ser Enoque e Elias? Somente por eles não terem morrido ainda? O primeiro aspecto é pelo fato deles não terem morrido. E se não morreram e não ressuscitaram no corpo glorificado, até hoje eles estão com o corpo normal. Então, acreditamos que deva ser os dois por esse aspecto, porque após a morte, eles então ressuscitarão num corpo glorificado. Então, primeiro aspecto é esse aspecto, que os dois ainda não estão num corpo glorificado, estão num corpo normal, que poderão ser mortos aqui, tá? E o segundo aspecto, que Deus vai permitir isso para que também eles passem por todo o processo que todo ser humano teve que passar. Morrer, né? E ressuscitar em um corpo glorificado.
Agora, é claro, é óbvio que Deus também, na sua soberania, pode levantar outras duas pessoas que não seja necessariamente Elias e Enoque. Deus pode, ele é soberano, né? Nós acreditamos dessa forma por esse aspecto, que essas duas personalidades que são muito importantes dentro das Escrituras não experimentaram a morte. E se não experimentaram a morte, continuam com um corpo normal de carne e osso. É por esse aspecto. Mas no sentido mesmo assim, como você usou no início da sua argumentação, que a Bíblia não se contradiz. E se o homem está determinado que morra uma vez, então é necessário que eles morram para que se cumpra a palavra de Deus para todos, sem exceção, né? Mas se Enoque foi um camarada tão perfeito... Vai existir pessoas que não vão experimentar a morte, que serão aqueles que estarão vivos no ato do arrebatamento, né? Esses daí não experimentarão a morte, simplesmente eles serão transformados. Tá? Serão transformados num corpo glorificado. Por exemplo, se o arrebatamento acontece hoje, né? Eu quero crer que eu, pastor Giovanni, vocês que estão aqui nessa live aqui, que temem a Deus, que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós não experimentaremos a morte. Nós simplesmente seremos transformados. Agora, se acontecer daqui 30, 40, 50 anos, poderemos morrer, não estar mais aqui nesse período, e então ressuscitarmos, tá? Então, nesse caso, sim, vai ter pessoas que não vão experimentar a morte física. Quem são essas pessoas? Os crentes do arrebatamento. Pode ser nós, pelos sinais que aí estão. Com certeza. Enoque, a Bíblia diz que ele era alguém que andava com Deus. Eu acredito que ele era alguém que talvez pudesse ser alguém até santo, né, na questão de pecar e tudo mais, de Deus achou ele indigno de ficar nessa terra suja, né? E preferiu recolher. Se Deus também achar por bem poupá-lo da morte, o senhor acha que isso não pode acontecer por conta da palavra, que a palavra não se contradiz? Não entendi. O senhor acha que Deus não pode poupar ele da morte? Assim, Enoque, pô, você foi tão perfeito que você não vai morrer, você é o meu xodó. E poupá-lo de experimentar a morte, entende? Deus pode poupá-lo, mas porque a pergunta que fizeram aí é por que a gente acredita que seja, né, Enoque e Elias. Então, a gente está dizendo que acredita por esse aspecto, que são duas pessoas que não experimentaram a morte ainda. Deus pode muito bem, como também dissemos, né, que Deus pode também levantar outras duas pessoas, independente de ser Enoque e Elias, ou Moisés, ou seja lá quem for, Deus pode levantar outras pessoas que não sejam esses dois. Deus é soberano, né? Maravilha. Ó, antes da gente continuar, a nossa irmã Michele está pedindo oração, eu vou anotar aqui, e no final nós vamos orar pelos pais. Ela está pedindo oração pelos pais no quesito salvação. E eu também quero parabenizar aqui todos vocês que estão nessa live. Gente, eu imaginava aqui umas 500 pessoas nessa live, pastor Josué, por causa do tema, né? Quando a gente fala aqui vai acontecer, o terremoto, o anticristo, olha só o comercial, né, com a programação preditiva. Ainda que muitos não acreditam, existe a programação preditiva, né? Existe a programação preditiva. Cuidado com produtos da Nike, cuidado. Pastor, eu posso usar? Você que sabe, consagre a Deus e use, mas é uma marca que está aí promovendo a agenda de gênero. Eu não uso, entendeu? Isso aí é de cada um, tá? E também, se a gente for olhar muito para isso, hoje a gente não usa nada, que a maioria das marcas aí está tudo envolvida nesse... Mas umas estão mais escancaradas que as outras. Então, a gente, como cristão, como conservadores, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente usa, né, no nosso dia a dia. Então, existe tudo isso. E como não é uma live de programação preditiva, não é uma live denunciando nada aqui, então eu estou impressionado com as 800 pessoas que estão aqui com a gente. Olha, obrigado, parabéns para você, né? O que o senhor fala para essas pessoas, pastor Josué?
olha, vocês fizeram a opção de Maria, né? A irmã de Lázaro, né? É verdade. Jesus esteve ali na casa, ali. Marta falou, tem que lavar a louça, tem que varrer a casa, não sei o que lá, né? E Maria se assentou nos pés de Jesus e falou, o quê? Eu quero é aprender, eu vou valorizar esse momento. E se assentou ali nos pés de Jesus. E Marta caiu na bobeira de falar ainda assim, ô Jesus, eu aqui cheio de serviço, cheio de louça para lavar, e a Maria sentada aí, ouvindo a palavra, né? E Jesus, ele exorta Marta, dizendo, olha, ela fez a melhor escolha, e isso não lhe será tirado. Cada uma dessas 800 pessoas estão como Maria. Jesus está dizendo para vocês, olha, vocês fizeram a melhor escolha, se assentaram aí para aprender da palavra de Deus. Glória a Deus pela vida dos 800 que estão agindo como Maria. Né? Muitos deixaram até uma loucinha lá para lavar, uma roupa para passar e se assentaram aí. Olha só, vocês estão recebendo, né, esse elogio do próprio Jesus, da mesma maneira que Jesus elogiou Maria, dizendo que ela fez uma escolha melhor do que a de Marta. Eu também digo, embasado na palavra, que essas 820 pessoas aí fizeram uma escolha sábia, a escolha de Maria. Parabéns para vocês. Ó, vou te colocar na linha de fogo agora, hein? Eu sei que você vai sair muito bem. A congregação Nova Unção Divina está dizendo aqui, ó, já que estão em corpo normal Elias e Enoque, em que céu eles estão? Se no céu, só entra com o corpo glorificado. Por que o inimigo lutava pelo corpo de Moisés, já que ele estava sem vida e morto? Está lá em Judas, né? Sim. Bom, primeiro lugar é o seguinte, né? A gente não pode determinar de maneira categórica se eles estão lá ainda. Eles até subiu para lá, teve uma experiência lá, mas a gente não tem como afirmar de maneira categórica onde eles estão, porque nós não temos um respaldo bíblico para dizer, olha, corpo físico fica assim ou fica assado, né? Então, nós não temos um respaldo bíblico para dizer isso, tá? Se eles estão lá mesmo ou em um lugar específico, aguardando para um momento, porque são situações super específicas dentro da Bíblia. Duas pessoas, né, que sumiram desse mundo em carne e osso, não é verdade? Tiveram uma experiência totalmente diferente. Então, nós nem podemos declarar desta forma, tá ok? Onde eles estão, se é literalmente lá. Sabemos que eles estão em um lugar reservados para um momento específico. Amém? E quanto a Moisés, né? A disputa do corpo de Moisés, ou pelo corpo de Moisés, acredita-se muito mais na intenção de Satanás de transformar um provável lugar de sepultamento de Moisés num centro de idolatria, de adoração, sabe? Pegar aquele corpo, fazer ali um sepulcro, sepultar ali e transformar ali um centro de adoração e de idolatria. Mesmo porque o diabo não teria poder de fazer nada com o corpo de Moisés. Por quê? Porque o único que tem poder de dar e tirar a vida é Deus. Então não tem como o diabo pegar um corpo de defunto e falar, eu vou pegar esse corpo aqui e vou enfiar um espírito de demônio aí dentro e ele vai continuar trabalhando para mim. Não tem como, porque Deus é o único que tem poder para dar e tirar vida. Então, quando se vê essa disputa pelo corpo, a única intenção que poderia ter seria essa, deixar em um lugar estabelecido, específico e oficializar como um centro de adoração e idolatria, né? Que eu creio que também seja a mesma coisa que aconteceu com a arca, né? Deus nem permitiu que ela ficasse, ela sumiu com ela justamente também para isso, para evitar que ela se tornasse um ícone de adoração, um ícone de idolatria. Então, eu acredito que assim como que Deus sumiu com a arca, ele sumiu também com o corpo de Moisés, nesse único propósito. Bom, obrigado, Mangleide Arraiz. Olha que nome diferente. Se tornou membro desse canal. Deus abençoe. Todos aqueles que são membros do canal agora estão participando de
a cada 15 dias a gente faz um sorteio de uma Bíblia, uma caneca, uma camisa do canal Povo da Fé para os nossos membros, né, que apoiam esse canal, ajudam a gente a manter o projeto Sopão Solidário, Cestas Básicas e tudo mais, de irmãos que contribuem também, né, via Pix. O nome dos irmãos estão todos aqui separadinhos para a gente colocar nesse sorteio. Que Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Josué, e como se dará a morte das duas testemunhas? Na verdade, elas terão poder, né? Terão poder ali, como o senhor já disse, vai sair fogo da boca, vai transformar água em sangue. Se alguém quiser fazer mal a elas, essa pessoa que será morta, né? Até que se cumpra os dias, né? Que foram 1.260 dias, né? Quando se cumpre esses dias, então aí é o anticristo que vai matá-la? Explica pra gente isso aí. Conforme foi lido aqui, olha, é o dragão. Só uma observação aqui, tá? Não que eu não saiba, tá, gente? É o que eu faço a pergunta pro meu convidado, tá? Porque hoje é ele que fala aqui, tá bom? Só para os irmãos ficarem cientes aí, tá? Vai lá, meu pastor. Vamos lá, então. Olha aqui, nós vamos ver aqui que o próprio dragão, né? Ele recebe a permissão de Deus, tá? Permissão. Porque durante os 1.260 dias, Deus dá uma proteção especial. Ninguém consegue tocar, ninguém consegue matar. Deus, está escrito no próprio texto que o pastor Giovanni leu, está escrito ali, que Deus os protegerá. Ninguém conseguirá matá-los. Porém, no término dos 1.260 dias, Deus vai permitir. Assim como foi com Jesus, né? Durante os 33 anos de Jesus, Satanás tentou matar Jesus antes da hora. Por exemplo, Satanás tentou matar Jesus quando era recém-nascido. De que forma? Usando Herodes, né? Tentou matar Jesus, Deus mandou Maria e José fugir lá para a África, no Egito, ficou ocultado lá até o período determinado por Deus para voltarem novamente. Então, Deus protegeu. Jesus também tentaram matar Jesus lá na própria Nazaré, logo no início do ministério dele. Quando ele acaba os 40 dias de jejum e de oração, ele entra naquela sinagoga lá em Nazaré, né? Eles ficam irados quando ele diz que a profecia de Isaías, que estava escrito no rolo, que ele fez a leitura no culto, lá em Nazaré, ele diz isso para aquela congregação, a congregação se rebela contra ele, chama ele de impostor, porque era o lugar onde ele nasceu, onde ele viveu a sua infância, lá em Nazaré. E o que eles fazem? Eles arrancam ele de dentro da sinagoga, levam para um penhasco e tentam matar Jesus, logo no início do seu ministério, lá em Nazaré. Tentaram matar Jesus, jogando ele do penhasco. Ele se esquivou, se safou dos braços e das mãos das pessoas que estavam agarrando ele e saiu dali e deu prosseguimento ao seu ministério. Então nós vamos ver pelo menos por 2 vezes Satanás tentando matar Jesus antes da hora. Mas ele só morreu na hora determinada por Deus, como um cordeiro. E assim será com essa testemunha. Assim como o ministério de Jesus foi 3 anos e meio, essas testemunhas aqui também vai ter um ministério de 3 anos e meio. E Deus está dizendo aqui que elas só vão morrer no final dos 3 anos e meio, igual Jesus, só vai morrer no final dos 3 anos e meio. Tentaram matar Jesus no começo, mas não conseguiram, porque ele tinha que morrer só no final dos 3 anos e meio. E a mesma coisa vai ser aqui. É óbvio. Então, meio que casa, né? Meio que casa o ministério de Jesus com o ministério das duas testemunhas. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os dois. O ministério de Jesus foi 3 anos e meio, o ministério deles também vai ser 3 anos e meio. No começo do ministério de Jesus, tentaram matá-lo. Na própria Nazaré. Não conseguiram. Ele se esquivou. Saiu. A Bíblia diz que ele se esquivou do braço deles, que eles estavam lançando ele num penhasco para matar. Isso lá em Nazaré. Então, a mesma coisa é com ele aqui. Com essas duas testemunhas. Eles terão uma proteção de Deus. E é óbvio. Por quê? Porque eles mesmos, eles vão estar pregando contra o anticristo. Eles vão estar dizendo, não adore ele. Não adore eles. Eles não é Deus. Ele não é Deus. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não está com esse cara. Eles vão estar pregando contra. Então é óbvio que o anticristo desejaria matá-lo, mas não consegue por conta disso. Mas no tempo exato,
terminados os 1260 dias, Deus vai permitir. E a Bíblia diz que é o dragão. O dragão é o próprio diabo, né? Ao dragão será permitido que lhes mate. E quando acontecer isso, conforme foi lido aqui no próprio texto, né? O anticristo, ele vai ter isso como um troféu, como uma coroa. Nesse período aqui, vai se estabelecer uma grande festa entre todas as nações, entre todos os povos do mundo. Vão fazer uma festa. Vai ser similar a uma festa de Natal, uma festa de Ano Novo. Vai ter confraternização. Diz aqui que os homens vão trocar presente. Sabe aquele negócio de presente de Natal? Vai ser o que vai acontecer quando o anticristo matá-los. Vai ter comemoração, os homens vão trocar presentes entre eles, vai ser aquele júbilo. E o próprio anticristo, nesse instante, vai dizer: não falei para vocês que eu sou Deus, que sou eu que sou todo-poderoso? Se eles estivessem com Deus, e se Deus existisse, por que aconteceu isso? Então, o anticristo vai se inflar ainda mais nesse momento. E a prova disso é que a Bíblia diz aqui também, nesse próprio texto aqui, que durante 3 dias eles não serão sepultados. O anticristo vai falar: não sepulta, não. Eu quero que deixe ele aí, sendo filmado, para o mundo inteiro ver. E eles vão ficar ali em praça pública, os 2 corpos expostos, sendo espalhados por todo o mundo. É imagem de internet, imagem de televisão, tudo bombardeando, né? Ao mesmo tempo que vai estar apontando a derrota de Deus, vai estar apontando a vitória do anticristo. E isso vai durar 3 dias e meio. E quando der o final dos 3 dias e meio, assim como aconteceu com Jesus, eles ressuscitarão, agora num corpo glorificado igual ao de Jesus, e a voz de brado dos céus vai chamá-los para subir. E eles vão subir perante os olhos de todo mundo aos céus. Esta é a realidade que vai acontecer com eles. Bom, então é muito interessante aí essa linkagem, né, entre um ministério de Jesus, e faz todo sentido, né, faz todo sentido, é incontestável, né. Murilo, nós vamos orar pela Renata, já marquei o nome aqui, tá bom? No final, nós vamos estar orando pela Renata. Pastor João, do mesmo jeito que Jesus ficou 3 dias morto, eles também ficam 3 dias, na metade. Igualzinho. A mesma coisa. No final dos 3 dias, lá dando 3 dias e meio, eles são ressuscitados. Até nisso vai ter uma similaridade com a ressurreição de Jesus. Olha, seja bem-vindo, Murilo, seja bem-vindo, bem-vinda, irmã Jacira Lima, irmã Mara também, que se tornou membro do canal aqui. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas. Pastor Josué, e como se dará, o que acontece no terremoto? A 10ª parte da cidade destruída, houve conversão por conta desse acontecimento, porque nós vemos o povo glorificando a Deus, na sua visão. Sim, com certeza. Eles vão estar pregando e vão, sim, ganhar muitas vidas para Jesus. E, aliás, né, diferente do que muitas pessoas pensam, vai ter muita gente salva nesse período, sim. É a duras penas. A maior parte pagando com a sua própria vida. E está escrito, né, na palavra de Deus, que eles chegarão lá como mártires. Nós chegaremos como igreja. Eles chegarão como mártires. Nós receberemos uma pedrinha branca com o novo nome escrito nelas. Eles receberão uma palma branca, os mártires. E ainda está bem claro lá que o ancião pergunta para João: você sabe quem são esses que estão aí chegando? Vocês sabem quem é esses que estão vestidos de branco com palmas brancas nas mãos? E João diz assim: não, eu não sei. Quem são? E o ancião responde para João: estes são os que vieram da grande tribulação, que não receberam a marca, que não se dobraram diante da besta. Então está claro que são pessoas que se salvaram nesse período.
Amém? A Bíblia deixa claro. O ancião pergunta para João, e João diz, eu não sei, e o ancião explica para João. Esses são os que vieram de grande tribulação. E eles falam, vinga a nossa morte. Aí o próprio Jesus fala, calma, tem mais gente para morrer ainda, não é? Tem mais gente ainda para morrer lá. Porque quando tomba morto aqui na terra, tombou morto aqui na terra, instantaneamente já está diante do trono de Deus. E diante do trono de Deus, eles estão conscientes ali do que aconteceu com eles, né? E estão clamando por uma justiça, por um juízo contra tudo aquilo, né? E como o pastor Giovanni deixou bem claro, é dito para eles que ainda tinha um número ainda a ser completado de mais santos que deveriam chegar, né? E dessa forma fica claro, porque mais claro do que isso é impossível, né? Quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação. Né? Quem são? Esses são os mártires que estão ali clamando. Muito bom. Muito bom, pastor Josué. Pastor Josué, e depois que aqui, ó, no versículo, nós vemos aqui, acontece o terremoto, eles sobem, eu digo assim, na questão do acontecimento ali, as pessoas estavam festejando a morte deles, e de repente eles viram eles se levantando e ficando de pé, né? E eles ouviram a voz do céu dizendo, sobe aqui, né? Sim. E aí acontece um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade é destruída. E nesse evento, as pessoas ficaram atemorizadas e também glorificaram a Deus. Glorificaram a Deus. O senhor acredita que nesse evento, por elas terem glorificado a Deus, elas se converteram a Cristo ali porque elas viram que aquelas testemunhas estavam pregando Cristo. Aquelas testemunhas pregavam Jesus, entende? Então, por elas pregarem Jesus, o pessoal entendeu a minha linha de pensamento. Por elas pregarem Jesus, por elas serem mortas, ressuscitarem, ser levadas, aconteceu o terremoto, como aconteceu o terremoto também na morte de Cristo. Aconteceu o terremoto, eles viram a similaridade, assim, pô, está igual, eles ficaram 3 dias mortos, igual Jesus, né? Dos nossos antepassados, eles falam, né? Depois eles ressuscitaram, teve terremoto igual teve naquele tempo. Esses camaradas pregaram Jesus. Jesus é vivo, Jesus existe, de fato ele era um Messias. Você acredita que nesse momento, mesmo na sua morte, como Jesus salvou aquele ladrão na cruz, né? Você acredita que naquele momento pessoas podem ter se convertido a Jesus ali? Sim, pastor Giovanni, com certeza, mesmo porque, né, nós vamos perceber o quê? Que é um ato de Deus, mais uma vez, desmascarando mundialmente o anticristo, porque até então, durante 3 dias, ele estava comemorando e dizendo, eu sou o cara, tá vendo? Cadê Deus? Cadê Deus? Resta alguma dúvida agora que eu sou Deus? Resta alguma dúvida agora que eu sou maior do que esses caras? Não resta mais dúvida nenhuma. Então, quando o povo estava assim, já quase que caindo nesse engodo, Deus, por sua infinita misericórdia, retira essa máscara para que o povo não caísse no engano. E Deus promove esse grande terremoto, gera um impacto, a voz que brada, chamando eles para subir para os céus. Ou seja, morreu Deus, muita gente, mais uma vez, mostrando para toda a humanidade, eu que sou Deus, esse cara aí não é nada. Esse cara aí não tem controle e nem domínio de nada. Né? Ele age com muita falácia, com muita fala, é muito gogó. Porque a Bíblia diz que ele vai ser bom, né, na oratória, na retórica. Porque ele vai viver só disso. Entendeu? E outra coisa, né? Ele não vai ter todo esse domínio que as pessoas imaginam. Ele não vai conseguir convencer todas as nações. A primeira prova disso, nós vamos ver o quê? Sai o primeiro selo, cavalo branco, não é isso? Logo após, o segundo selo é o quê? É um cavalo vermelho, que fala o quê? De guerra. Né? Se ele tivesse tanto domínio, não teria mais guerra. Se ele tivesse dominado todas as nações, não teria mais guerra. Como é que está tendo guerra?
Logo após ele se apresentar, eu sou o cara, eu vim Mas não é trazer porque paz. mas não é porque já está tudo profetizado? Tipo, tem que vir o cavalo vermelho. Está profetizado, tá Exatamente. registrado. Exatamente. Ou seja, se está tendo guerra, é entre nações, é entre povos, certo? Uhum. E tem contra ele mesmo. Por quê? Quando você vai lá em Daniel, no capítulo 11, versículo 40, no versículo 40, diz que o rei do sul e o rei do norte vai se levantar contra o anticristo. Não vão se submeter ao poderio do anticristo. O rei do norte e o rei do sul. Daniel 11 e 40. Também, em Daniel 11 e 41, também diz que Israel vai fugir para o deserto, não vai se submeter ao domínio, não vai aceitar a marca, porque a marca vai ser implantada de maneira forçada mesmo nessa virada aí dos 3 anos e meio. Né? Então, nessa virada, Israel vai falar, eu não aceito. O rei do sul vai falar, eu também não aceito. O rei do norte vai falar, eu também não aceito. Os de Edom vão falar, eu também não aceito. Os amonitas vão falar, eu também não aceito. Os moabitas vão falar, eu também não aceito. Então, só em Daniel 11, 40 e 41, nós vamos ver aí, rei do sul, rei do norte, Israel, Edonita, Moabita e Amonita. 6 que não se submete ao anticristo. 6 que se opõem ao anticristo, que se levanta contra o anticristo. São 6 aqui. E sabe onde estão essas nações? Tudo lá pertinho. É Egito, Jordânia, os árabes, os povos que estão ali na Transjordânia, tudo dali. São pessoas dali de perto que não vão se submeter, que não vão aceitar, que vai se opor, que vai se levantar. Se lá, no epicentro, já vai ter tudo isso de nação que vai estar confrontando e ele não vai ter o domínio, e nas outras partes do mundo? Países que estão mais distantes, como que será? Então, ele não terá todo esse domínio. Ele agirá com muito gogó, com muito papo. Ele vai ser um gênio da oratória, né? Ele vai Na ter oratória. várias genialidades, né? O gênio na oratória, por exemplo, o próprio capítulo 13 dá algumas características do anticristo, né? Ele vai ser um gênio da oratória, porque quem fala bem tem um poder de convencimento. Você pode ver que os piores, né? Não, na verdade, os piores estelionatários são pessoas que falam bem. O cara, ele mostra um carro que está parado ali na rua, nem é dele, não tem nem a chave, e ele convence a pessoa a comprar aquele carro, falando que aquele carro é dele, e a pessoa compra, dá o dinheiro e cai no golpe, porque o cara fala bem, ele tem poder de convencimento. Né? E o anticristo será um gênio na oratória. Pastor Josué, só voltando um pouquinho aqui, tem uma pergunta aqui de um irmão que está perguntando insistentemente. Ele está dizendo que Moisés não deve ser voltando lá atrás, ó. Ele está dizendo que Moisés não pode ser completamente eliminado, já que está dizendo, já que o senhor defende aí Hebreus 9, 27, Moisés não deve ser completamente eliminado porque Lázaro morreu 2 vezes, a filha de Jairo também, né? Morreu 2 vezes, o filho da viúva de Naim também morreu 2 vezes. Como que o senhor refuta? Como que o senhor responde isso? Tá, então, eu respondo isso com outra pergunta para ele. Tá? Se a Bíblia diz que todos os que dormiram em Cristo, ao tocar da trombeta, a última trombeta, 1 Coríntios 15, 52, serão ressuscitados num corpo glorificado, me responde uma pergunta. Quando a trombeta tocar, Moisés vai ser transformado como os demais crentes, como Abraão, Isaac, Jacó, ou não? Então, naquele grande dia, o que diz? O mar vai dar os seus mortos, o fogo vai dar os seus mortos, né? Aonde estiver o resto mortal desse alguém, dessa pessoa, seja pó, seja o que for, vai
ter que devolver a vida num corpo glorificado. A minha pergunta é retórica, né? Se quando a trombeta tocar, se Moisés vai despertar num corpo glorificado. É óbvio que Moisés morreu e está salvo, né? Porque Deus mesmo falou para Moisés que iria recolher Moisés, levou ele até o monte, falou: olha lá a terra que você ia pisar, olha lá a terra prometida. E aqui termina a sua carreira, certo? Por conta dele ter ferido a rocha, certo? Ele recebeu a sentença. Ele falou assim: você não vai entrar na terra prometida, eu vou te recolher antes, por ele ter ferido a rocha. Então foi Deus que recolheu ele. Ele morreu como um crente, morreu como um santo. Então, como os demais, como Abraão, como Isaac, Jacó, ele irá despertar num corpo glorificado. Então, a minha pergunta é: se ele desperta num corpo glorificado, como que ele vai morrer de novo? Aqui, porque o corpo glorificado é imortal. É essa que é a pergunta, entendeu? Ah, interessante, é verdade, faz sentido. Não teria como ele morrer de novo. Já Elias e Enoque não vai, eles não vão ressuscitar, porque eles não morreram, né? Exatamente, eles não têm corpo glorificado ainda. E outra, e nem poderia ter corpo glorificado, porque eu já disse, Jesus é a primícia dos mortos. Elias e Enoque não pode receber corpo glorificado antes de Jesus. Ninguém, nenhum ser, recebeu o corpo glorificado antes de Jesus. Jesus tinha que ser o primeiro. Estava predito isso a respeito dele. Ele é a primícia. Entendeu? Perfeito. Elias e Enoque estão com um corpo normal. Moisés virou pó, como qualquer outro. Moisés virou pó como Abraão, Isaac e Jacó. E será ressuscitado junto com Abraão, Isaac e Jacó. Né? E a partir do instante que é ressuscitado, não tem mais como morrer. O Diego está dizendo que acha que Elias e Enoque já está com o corpo glorificado, né? Depois da morte de Cristo. Então, eles ficaram mais ou menos uns 800 anos morto, num corpo normal de carne e osso, e quando Jesus ressuscitou, depois de Jesus, eles ressuscitaram num corpo glorificado. O corpo glorificado vai se dar no toque dessa trombeta. É verdade. A trombeta não tocou ainda, como que eles podem estar com o corpo glorificado? Não é? Não é a trombeta que vai fazer isso? A trombeta de Deus? Né? E quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 52, que a trombeta toca, vocês vão perceber que aquela trombeta é a trombeta de Deus. Amém? Agora, a trombeta de Apocalipse 11 e 15 é a trombeta do anjo. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e reinaram para todo sempre. Agora, veja bem o que aconteceu quando toca essa sétima trombeta aqui. Ó. E abriu-se no céu... Calma aí. Aqui é. Verso 19. Quando toca essa trombeta aqui. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Olha o que acontece. É só juízo, né? Na sétima trombeta, que é a última trombeta aqui, dos juízos de Deus. Acontece desgraça, acontece morte, acontece terremoto, acontece destruição. Diferente daquela trombeta de 1 Coríntios 15, 52, que acontece ressurreição, que acontece vida, que acontece transformação. E é a trombeta de Deus. Então, só haverá corpo glorificado após o toque daquela trombeta. A Bíblia não registra nenhum outro lugar corpo sendo glorificado antes daquela trombeta tocar. Interessante, pastor. Bem legal, bem firme a sua resposta, a sua posição aí. Bom, estamos caminhando para o fim, mas antes eu queria só
falar com o pastor aqui, teve alguém que disse que não haverá salvação depois do arrebatamento, né? Por conta da passagem das 10 virgens, e ele se baseia ali, né? E aí, eliminando, então, todos os outros... a gente não pode pegar um texto isolado e fazer daquilo uma afirmação, não é, pastor? Exatamente. E é o que nós já falamos aí, né? Dos mártires que entram nos céus lá, que vieram da grande tribulação. Né? Já foi falado isso aí, está bem claro. Né? É um texto que não deixa dúvida ali. Uhum. Amém. Bom, vamos orar, pastor, aqui para as pessoas que pediram oração. Pediram oração, oração por Michele, né? Oração pela família do Michel. Ele pediu oração pela sua família na questão de salvação. O Murilo está pedindo oração para a Renata. Nós vamos estar orando. Você que tem um pedido de oração também, coloque aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Batemos quase 1.000 pessoas aqui, cara. Estou muito feliz. O pessoal tá se interessando pelos assuntos do fim dos tempos. A Fran Lira está dizendo, responda a minha pergunta, mas eu não estou vendo a sua pergunta, minha irmã. Eu não estou vendo a pergunta da irmã, não. Deixa eu voltar aqui. Fran Lira, você chegou depois, então. Isso aqui o pastor já respondeu a respeito do Monte da Transfiguração. Ali foi uma visão, o pastor já respondeu, depois você volta um pouquinho. Lá no começo da live foi respondida essa pergunta. O evangelho já foi pregado a toda criatura? Está perguntando o Igor Moreno. Então, o que ocorre é o seguinte, né? Essa questão aí do evangelho ser pregado a toda criatura é uma questão que você tem que avaliar da seguinte forma, né? Se só acontece isso depois que o evangelho for pregado a toda criatura, por que iria se pregar o evangelho nos 7 anos? Prega-se o evangelho lá nos 7 anos. Né? Prega-se o evangelho. E uma coisa é certa, né? Nos dias em que nós estamos vivendo, né? Numa questão aí de um dia para o outro, Deus pode permitir isso, né? Através de tantas mídias que tem aí, internet, televisão e tudo mais, né? Então, a gente tem que entender esse aspecto, né? Que o evangelho ele estará sendo pregado até mesmo nesses 7 anos. Por que se prega o evangelho nos 7 anos? É verdade. Amém. Bom, vamos orar então para os nossos irmãos que pediram oração. Tem uma irmã pedindo oração aqui pelo casamento. Vamos orar, minha irmã Erenice, oração pelo casamento de Erenice e Luiz Carlos. Vamos orar em nome de Jesus. Eu gostaria que você que gostaria agora de entregar a sua vida para Jesus, escreva nos comentários, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para Jesus. Se de repente você estava afastado ou quer aceitá-lo, escreva eu quero, nós já vamos saber que você quer, vamos acrescentar você aqui nas nossas orações. Glória a Deus. Pastor, vamos orar então, nesse exato momento, em nome de Jesus. Para também responder com base na Bíblia, que eu citei, mas não li, a respeito que as pessoas ficam batendo no martelo aí, não acreditando que vai acontecer salvação nos 7 anos da grande tribulação, né? Então, Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Preste bem atenção. A partir do versículo 9, eu vou ler aqui o que está escrito aqui. Ó. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, não é pouca, hein? Uma multidão, a qual ninguém podia contar. Muita gente, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Diferente da igreja. A igreja não vai receber palma. A igreja vai receber uma pedrinha branca com um novo nome. Agora, os mártires aqui, eles recebem palmas nas suas mãos. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria,
e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Olha aquilo que eu falei lá, verso 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Preste bem atenção, não é igreja aqui, tá? Quem são e de onde vieram? João responde, e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. João está dizendo: eu não sei, o Senhor sabe. E ele disse-me: estes são os que vieram em grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra. Amém? Amém. Não está claro, pastor Giovanni? Claríssimo. Distingue bem isso claro aqui. Que isso. Distingue bem isso aqui da igreja. E está falando que é muita gente. Muita gente. Muita gente. Não é pouquinho, não. É muita gente. E logo aqui, ó. Opa, eu atualizei aqui sem querer. Logo aqui tem um arroba aqui, tá vendo? Ah, não tá. Deixa eu colocar de novo aqui, pastor, porque não tava. Pronto. Vamos atualizar aqui. Aí, ó, tem um arroba aqui. Vocês clicam, você vai parar aqui no canal do pastor Josué. E aqui você vai fazer a sua inscrição no canal dele, né? Então faça isso, tá, meus irmãos? Ajude o pastor Josué aí, vai ser bênção para a sua vida em nome de Jesus. E aqui no meu canal você consegue também encontrar aqui o canal Profético da Fé. Esse vídeo aqui de oração tá muito forte, né? Pulo o anuncinho aqui. Vamos lá mostrar para os irmãos aqui. Tá muito abençoado aqui também. Uma palavra profética para o teu coração. Você que ainda não assistiu, entra lá, se inscreve e assista, vai ser bênção para a sua vida. E o canal do pastor Josué. Amém, meus irmãos? Vamos orar, pastor Josué? Eu vou orar aqui. Amém. E os irmãos fechem os seus olhos agora, vamos clamar a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa live tão abençoada. 9 pessoas está contando ali, irmã Chile Silva, que se entregaram hoje para o Senhor, que ouviram essa palavra e que creem que o Senhor logo virá buscar a tua noiva. Bendito seja Deus. Nós oramos agora para que o Senhor fortaleça cada pessoa, fortaleça cada irmão, cada irmã, que eles estejam firmados na rocha, Pai, que eles produzam frutos dignos de arrependimento. Glorifica o teu nome na vida de cada uma, Pai. Deus, também oro pela nossa irmã Renata. O Murilo pediu oração. Não sei qual o problema da Renata, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Vai de encontro, meu Pai, à necessidade. Vai de encontro, meu Deus, ao problema, à aflição. E traga, Senhor, vitórias. E traga milagres, Senhor. Que a irmã Renata possa levantar a cabeça e entender que só o Senhor é Deus na vida dela. Oramos pela família do Michel, que ele pede oração por salvação, Pai, que essa família seja alcançada pelo dom da salvação. Glorifica o teu nome, Pai. Oro também pela família da irmã Chile, oro pela vida de todos os irmãos. Que todos os irmãos sejam agora abençoados, sejam guardados, sejam visitados pela tua potente e poderosa mão, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, cada irmão que está voltando para Jesus agora, que está retornando para a tua casa, dê-lhes força para prosseguir. Que a tua mão esteja sempre estendida para abençoá-los em nome de Jesus. E você diga comigo amém e graças a Deus. Olha, irmãos, aqui também tem, aqui embaixo, o Pix aqui, tá? Os irmãos estão colocando aqui no chat também. A gente tem alguns trabalhos sociais. Irmãos que acompanham a gente no Instagram sabe. Não fico postando muito aqui, porque tem muita gente que, se você faz, eles dizem que você está querendo se aparecer, se mostrar. Se você não mostra, eles dizem que você é sem vergonha, não faz nada e está aí pedindo oferta. Então é complicado, né, meus irmãos? Mas quem nos acompanha no Instagram sabe que a gente de verdade, de fato, a gente faz, né? E está aqui o Pix. E também a irmã Chile está colocando ali a nossa conta bancária, caso vocês queiram abençoar esse canal com oferta, Deus, eu tenho certeza que vai retribuir 100 vezes mais na sua vida. Porque missões se fazem de 3 formas, né?
indo, contribuindo e orando. É dessas formas que se faz missão. Amém? Glória a Deus. Posto isso, gratidão, pastor Josué, Deus abençoe aí pela a doação do seu tempo, obrigado por estar conosco, obrigado a cada inscrito, cada pessoa que está conosco aqui, você que está chegando agora, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Nós temos lives aqui semanalmente, vídeos diários, então é importante você permanecer conosco, tá bom? Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação divinal do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém, graças a Deus. Pastor, só vou me posicionar a respeito disso. A Kelly está dizendo, como fica as pessoas que precisam tomar, senão não trabalham, né? Infelizmente, ou toma ou fica desempregado, né? Essa é a mais pura realidade, porque agora é lei. Se você, porventura, se opor a tomar, demissão por justa causa, né, pastor? Então, é um preparo, é uma doutrinação para aquilo que vai ser a marca da besta, né? Para o período da grande tribulação. Ou você aceita a marca... Principalmente funcionário público, né, pastor Giovanni? Funcionário público, quem trabalha em hospitais, está aí na linha de frente também. Então, por exemplo, se você não tomar agora, você vai chegar também nas crianças, né? Se as crianças não tomar, não vão para a escola. Então, uma hora ou outra a gente vai ser encurralado, né? Então, quem trabalha de CLT vai ter um grande problema. Como ele vai sustentar a família? Então, ele vai ter que tomar. Vai colocar na mão de Deus e vai tomar, entendeu? Tá? Eu não estou aqui dizendo para você não tomar e nem estou dizendo que a vacina é a marca da besta, longe de mim. Em todos os meus vídeos, eu deixo bem claro, a vacina, a picada não é a marca da besta. Eu sempre falo isso aqui, entende? Porém, pastor Giovanni, é uma preparação. Desculpa, Oi. Pastor Giovanni, uma coisa que é muito importante salientar para as pessoas é que a marca da besta, ela não vai ser colocada nas pessoas enrustida. Não engano. As pessoas vão receber conscientes, sabendo quem que é. Ela começa na adoração. Ela começa na adoração. Você assim, vamos supor, o mundo espiritual, ele é linkado, os contratos, as alianças do mundo espiritual, ela tem que ter as coisas claras. Por exemplo, né, quando a gente fala para uma pessoa, você precisa receber, confessar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Você aceita? Você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Aí essa pessoa declara com a boca, eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, creio que ele morreu na cruz do Calvário e com seu sangue apagou os meus pecados. Só vale dessa forma. Eu não posso chegar em você e falar assim, ô Giovanni, vamos começar a enganar as pessoas. A gente vai fazer um monte de pessoas se converter para Jesus, mas colocando uma outra pessoa por trás. A gente coloca o nome do João, o nome do Paulo, o nome do Pedro, e aí as pessoas acabam aceitando, e depois a gente fala que é Jesus. Não, não funciona assim o mundo espiritual. Então, a mesma coisa é a marca da besta. Na realidade, as pessoas vão aceitar convictas, sabendo o que estão fazendo, entendendo que é o anticristo, que é o que está ali se opondo a Deus. Isso aí vai ser de maneira clara. E, pelo contrário, né? E as vantagens que ele vai oferecer são tão chamativas que muitas pessoas vão implorar para receber logo essa marca, porque vai trazer muitas vantagens, entre aspas, para as pessoas. Né? Vai trazer muitas vantagens. Então, é mais fácil as pessoas estarem correndo atrás para receber do que fugir. Assim como está acontecendo agora. Você percebe que nós estamos vivendo, parece que, na verdade, estamos vivendo o apocalipse. Por isso que outras pessoas aqui, às vezes, não têm tanto conhecimento da palavra, estão até dizendo que isso é a marca da besta e tudo mais. Porque está muito parecido. As pessoas estão correndo atrás por causa dos benefícios. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou viajar, eu vou fazer isso, então tem que ter isso aqui. Como já tem a da febre amarela, tudo mais, a gente tem que ver o tempo que levou para esses medicamentos ficarem prontos, né? E esse agora, quanto tempo levou? Se nem os próprios fabricantes estão confiando, então é complicado, né? Mas se você trabalha
vá tomar, fazer o quê? Você tem que tomar, ore a Deus, peça a Deus proteção, Senhor, pela minha família. Se fosse a marca da besta, nós estivéssemos agora na grande tribulação, eu diria para você, não toma isso, tá? Mas como o pastor disse, a marca vai ser consciente. E a marca, ela começa na adoração. Primeiro a adoração, a imagem da besta. Depois que vem a marca. Então a marca, ela começa dentro da pessoa, não é no exterior ali. O exterior é só um sinal daquilo que ela já aceitou antes, entende? Então é isso aí. Tá bom, vamos terminar, senão nós vamos entrar em outro assunto aqui, vamos ficar até meia-noite aqui. Amém. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.